Big addition. O podcast Bitcoin Talks agora também está disponível na plataforma musiccoin.org e é gravado com o apoio da Musiccoin Portugal, uma plataforma que procura revolucionar o mundo da música na blockchain, gratuita, sem publicidade e justa para os artistas. Para saber mais, vão a www.musiccoin.org. Olá, António. Olá, Rui. Estivemos longe destes microfones Durante um bocadinho. durante um bocadinho. Sentiram a nossa falta, senhores ouvintes? Agora vai ser só a gente a dizer que sim, mandar e-mails, tudo Talvez. com saudades e aquela nostalgia. E então, muita coisa se passou. Entretanto, muita coisa se passou entre e-mails e acontecimentos. Eu acho que vou começar pelos e-mails. Sim, Aqui, vamos. primeiro, o e-mail a dar-nos parabéns, que a gente também gosta de receber, e eu até vou ler aqui um bocadinho do e-mail, é do Thierry Abreu, que diz que parabéns pelo livro, só para terem a noção, ainda nem sequer acabou o livro e já tenho o sentimento dentro de mim que gosta muito do livro. Comecei esta semana a ouvir o podcast e estou a adorar ser em português, não é cereja do topo do bolo, são 7 a 10 cerejas no topo do bolo. Eu por acaso não tenho a noção se há muitos podcasts em português destes assuntos. Que eu saiba é o único. Que tu saibas é o único. Sim. Uhul! Que eu saiba é o único. Sim. Olha que bom. Sim. E então a dizer, estou muito grato pelo conhecimento que me transmitiram, desejo muita sorte. Muito obrigado, Thierry. E agora, não sei se queres passar já à pergunta, se queres passar por... Podemos, eu agradeço, obviamente, e queria reforçar que para nós é importante receber este feedback, porque claro. Nós estamos aqui, não temos todos os dias pessoas a dar-nos colinho e a fazer-nos sentir bem com o que estamos a fazer, e de facto é uma coisa que nos exige também alguma dedicação, e portanto é sempre bom, e quem mais quiser fazer comentários maravilhosos e dar-nos 5 estrelas em tudo o que for Ou mesmo também, é assim, lugar. também dizerem que pode haver partes que as pessoas estejam menos agradadas. É assim, esse feedback também é importante, não é Claro. simplesmente, eu não gosto desta parte, vou deixar de ouvir. Sim, Ajudem-nos a construir um podcast melhor, não é? Sim, mesmo em canalizar, dizer, Sim. pá, falem menos disto, falem mais daquilo, Claro. às vezes vocês são cansativos com isto ou com aquilo. Aquele assunto e tal não me interessa nada. Sim, tudo que nos digam, nós vamos ter em conta. Obviamente que as críticas não são todas construtivas. Eu não sou dessa opinião. Eu acho que há críticas que são negativas e são puramente para mandar abaixo. Sim. Mas não está isso em causa. Eu acho que é bom que também nos ajudem a perceber qual é a informação que está mais em falta e de que assuntos é que gostavam mais de nos ouvir a falar e se calhar aquelas coisas que já nos podemos estar a tornar repetitivos ou o que for. O feedback é ajuda. importante. Sim. É Não, importante. e aquilo que eu vejo nestas situações é ajudam mais pessoas, porque se o podcast for melhor, chegará a mais pessoas, e este assunto eu acho que é importante que chegue a bastantes pessoas, porque no fundo eu acho que vai fazer parte do nosso futuro, mais ou menos, mas vai fazer parte do nosso Sem dúvida, futuro. não sabemos de que forma exatamente, e é isso que temos falado aqui. As coisas não são todas previsíveis, e isso é que é o entusiasmo disto também, é a beleza, que é isto pode ir para muitos lados, mas definitivamente que há aqui muita coisa que vai fazer parte do cotidiano das pessoas, e nós estamos aqui para tentar mostrar isso da forma mais sólida. Temos então aqui uma pergunta, vamos já começar por aqui, do António Paes, que eu acho a pergunta espetacular, por acaso. ICO é a fonte de informação considerável ao ponto de expor uma ideia de negócio. Não poderá pôr em risco a cópia por uma entidade tecnicamente mais bem preparada? Esta questão da propriedade das ideias e a capacidade de copiar ideias e... Deixa-me só pôr a ICO como ICO, que falaste bem, isto é português e é em português que deves ler e leste bem, mas a maioria das pessoas está habituada a ouvir a ICO ou ICO ou o que for, que é o tal Initial Coin Offering, que normalmente são empresas que lançam o seu negócio. E que já temos um episódio sobre isso e tudo. Temos, exatamente, portanto quem quiser saber mais sobre o que é, pode ver esse episódio da primeira temporada. Aqui, isto toca um ponto muito giro, porque isto não é exatamente falar sobre cripto, embora isto seja um traço comum no mundo das cripto. Mas isto eu acho que é um traço muito interessante até do empreendedorismo e da forma de criar empresas e ideias. Isto liga um bocadinho aquela... E eu já me cruzei muitas vezes com isto, se calhar inicialmente por mim próprio, porque tive esta questão, e depois mais tarde, porque vejo muita gente a empreender e com estes receios e etc. E acho que à medida que nós vamos evoluindo como empreendedores, vamos olhando para as coisas de uma forma um bocadinho diferente. Eu sou da opinião de que ter ideias
é uma parte muito pequena de fazer coisas. Ter ideias eu acho que toda a gente tem. Eu falo com muitas pessoas e com muitas ideias que elas têm e toda a gente tem ideias boas. E também toda a gente tem ideias más. Mas, acho que ter ideias é só a parte é só a parte confortável. E portanto, eu não dou o valor que muita gente dá às ideias de tive ideia de fazer isto. Ok, boa, mas a parte de fazer, entre o fazer, ou melhor, Ter a ideia. entre ter a ideia e o realizar, está tudo aquilo que distingue uma coisa estar na cabeça de dezenas ou centenas de pessoas e se calhar no fim há uma empresa que faz aquilo. Ou há alguém que vai o caminho todo. Porque pelo caminho há muitos obstáculos, há muita dificuldade, há muito esforço. E depois há muita visão peculiar, nem toda a gente faria aquilo da mesma maneira. Claro. E depois há muita forma específica de ultrapassar obstáculos, portanto, pessoas ultrapassariam de formas diferentes. Sim, e há muito aquela coisa que às vezes acontece de epá, estava aqui à frente toda a gente esta ideia de negócio, porque é que ninguém aproveitou? Ou seja, a ideia em si estava lá, foi pegar naquilo e fazer alguma coisa com aquilo, porque quando há uma necessidade, a ideia está lá latente, não é? Sim. Eu acho que muitas pessoas observam necessidades. Agora, quem é que pega de facto e passa a dedicar 24 horas por dia a uma coisa? E assume aquela missão como a sua missão? Eu tenho pouco medo que me roubem uma ideia agora. E confesso que isto é uma evolução pessoal também. Sim. Porquê? Porque temos que prescindir de uma data de outras ideias que são nossas. E, sim, portanto, sim, quando estamos a investir numa... Claro. É uma péssima ideia, eu acho. Porque de repente estamos dedicados a uma missão que não é a nossa. É a missão de copiar outra pessoa. E eu acho que isso é desconfortável. Acho que isso não nos dá realização pessoal também. Portanto, imitar ideias não acho fascinante. Portanto, a partir daí também presumo que é... Depois quem tem a ideia também tem a sua especificidade e já tem uma visão um bocadinho mais completa, como até já falámos sobre isto. Isto é um tema que nós também já trocámos umas palavras. E eu acho que depois a pessoa que pensou naquilo, como tu disseste, se calhar já pensou naquilo de algumas formas diferentes, se calhar já evoluiu mais na ideia. Claro. E quem vai copiar nem sempre copia tudo, não é? E mesmo quando teve a ideia já questionou de várias formas, já lhe encontrou muitos defeitos e já sabe, se calhar já tem propostas de resolver esses problemas que desde o início, assim que a ideia surgiu, já foi encontrando defeitos. Uhum. E já foi encontrando possíveis soluções para esses problemas. Sim. Enquanto se eu estiver a copiar a ideia, eu não tenho esse background. Não tens. E também aqui, agora dando uma machadada do outro lado, nem todas as ideias são tão proprietárias como isto que estamos a dizer. Claro. Há ideias que de facto são coisas muito simples e qualquer pessoa imita aquele flip de genialidade que às vezes pode acontecer. E eu acho que as ideias não são todas iguais. Se calhar algumas até não devem ser tão partilhadas. Mas, à partida, eu acho que também temos que ver aqui que estamos a falar de ICOs e vamos regressar para não fugirmos demasiado. Em ICOs, vamos tentar assemelhar isto o máximo a captar investimento de business angels ou de crowdfunding. Se nós não formos sólidos a apresentar a nossa ideia, se nós não formos transparentes a dizer porque é que ela é tão boa e formos guardar os trunfos na manga, na verdade, quem é que vai investir em nós, não é? Sim. Se nós formos um bocado vagos e deixarmos ali muito segredo, as pessoas também não vão perceber a genialidade, ou não vão perceber a utilidade, ou não vão perceber o quanto tu já pensaste naquilo. Vão achar, epá, este fulano está aqui a pôr uma coisa que é uma ideiazinha que teve há bocado e agora está a lançar uma ICO com isto. Tens que mostrar. Se queres que as pessoas investam em ti, tens que mostrar que tu já pensaste naquilo de A a Z. Quanto mais mostrares isso, mais investidores vais ter. Sim, mostras também expertise, conhecimento sobre o assunto, não é? Sim. Tens que partilhar isso com as pessoas, senão elas não te vão ver como alguém que já pensou. Vão-te ver como alguém que é um aventureiro. E isso não atrai investimento. Sim, está a arriscar por arriscar. As pessoas podem dizer, boa ideia, isto é uma coisa. Agora, eu dou dinheiro ou não a esta pessoa? Eu dou dinheiro quando acredito. E acreditar é mais do que boa ideia. Sim. Não é? Do que sim, dizer não, boa tanto que há quem diga que é assim, se achas que tens uma boa ideia de negócio, experimenta a vendê-lo a 5 pessoas. Se nenhuma comprar, tens aí validade se era boa ou não. Não é estás à espera de ter um mercado de 500 que a ideia vai ser validada. Com 5 pessoas tu consegues validar a tua ideia, não é? Ou então tens maus amigos. Não, mas porque, assim, a questão é que dizem que as pessoas à tua volta até facilmente vão dizer boa ideia, boa ideia, boa ideia. E tu vais alimentando boa ideia, mas aquilo depois não é boa ideia ao ponto, como tu estavas a dizer, de pôres lá o teu dinheiro. Aí é um salto muito grande. Sim, e eu acho que isso só se consegue mesmo abrindo um bocadinho o jogo.
E aqui em ICOs, mais do que em todos os outros lugares, não é? Porque nós até podemos abrir o jogo a um business angel e ele já tem um conhecimento profundo da área de negócios, se calhar não tens que abrir tanto, porque já vai entender onde é que tu vais chegar. Mas quando tu estás em crowdfunding, onde estás a ir a todo o tipo de pessoas, mais conhecedoras, menos conhecedoras, ou estás numa ICO que ainda é mais distante, Claro. tens que de facto meter os teus trunfos na mesa. E eu não vejo sequer que seja possível fazer ICOs sem abrir o jogo, e portanto o white paper eu acho que deve ser de facto o mais detalhado possível e o mais profundo possível. Acho que é uma questão também cultural. Se calhar o empreendedorismo que nós estamos a experienciar não é igual ao empreendedorismo que se experiencia em Silicon Valley, por exemplo, onde há uma cultura diferente. Não é que eu seja especialmente fã e acho que aquilo é, como se diz, a América. De facto é a América, mas não a América nesse sentido de que é tudo bom e de que é tudo espetacular e que eles são melhores que nós. Não é isso que eu quero dizer, mas É acho mais que... no lado faroeste da coisa? Selvagem? Em que toda a gente se ataca? Não era nesse sentido. Não é uma crítica, é mais uma postura em que se queremos fazer desta maneira, é esta a forma de fazer. Ok? Se queremos criar startups e queremos crescer rápido, não é guardar segredos. Se queremos fazer ICOs, não é não revelando os segredos que nos vão levar ao sucesso, nem sendo sólidos, passando a informação. Portanto, Sim, mas mesmo em Silicon Valley, com certeza já ouviste falar no PayPal Mafia, existe uns grupinhos de pessoas que já se conhecem muito bem e muitas dessas coisas surgem desses grupinhos, porque dentro dessa abertura depois tu vais criando o teu clã, não é? Por isso é uma abertura relativa. Aí é uma experiência social, se a gente olhar para a história da humanidade, onde é que não houve associativismo, onde é que não houve agregação de poder, Claro. onde é que não houve forças que se juntam porque juntas agregam um valor fundamental e controlam os demais. Isto é inato à humanidade, portanto, acharmos que o mundo startup é tudo colorido e bem vestido e tudo super não, neste clean. caso é mal vestido, chinelo, mas é pantufa. É chique a cena da moda, não é? Estar tudo sempre na moda e estamos todos bem. Não estamos nada todos bem. É na mesma uma sociedade com os mesmos números de problemas que tem esta e com os mesmos desafios e é tremendamente dura, Sim. eu acho. É tremendamente competitiva. E eu acho que as pessoas têm que ter essa noção e estar preparadas para isso, não estar só com o sonho azul de que é tudo bonito. Não é, os desafios são iguais, são outros. Eu disse são iguais, não quero dizer iguais, quero dizer de igual modo existem desafios, é isso que eu quero dizer. Se calhar é diferente, há uma atitude diferente perante as coisas. Sim, os desafios, se formos à sua gente, serão os mesmos, que o desafio é eu ter o meu produto, conseguir um público para o meu produto e vender mais do que o meu adversário. Ok. Se formos ver na base, a questão é a mesma, não é? Sim. Na verdade há um objetivo, tu partes do teu objetivo, estás num ambiente diferente, tens instrumentos diferentes, mas tens um objetivo e tens os teus recursos, se calhar também tens recursos diferentes, se calhar o mundo está mais preparado para lidar com pessoas como tu, com o teu perfil. Por outro lado, tu podes não estar preparado para lidar com o perfil dessa micro-sociedade, como tu dizes, tem players muito específicos e tem regras muito específicas e portanto pronto, fica aqui uma analogia ao Silicon Valley. Sim. Então, e assim, entretanto, eu sei que tu foste ao Web Summit, não sei se quer já falar nisso, mas se calhar poderia ser uma boa transição de mundo de startups, coisas. Sim, podemos dar aqui um toque sobre o Web Summit e eu acho que a coisa mais importante, eu vou começar pela coisa mais importante. Eish, não vais guardar para o fim. Não, vê lá, é tudo ao contrário. Eu acho que o mais importante de tirar do Web Summit em termos de cripto é termos a consciência de que o ano passado cripto não era um tema e este ano não só foi um tema no palco principal, por várias vezes mencionado, quer em formato cripto, quer em formato blockchain. Atenção a isto, porque isto para mim, especialmente, e para quem percebe o meu ponto de vista, é muito importante. Não é só blockchain, é cripto que foi falado no palco principal. Houve também
uma coisa muito gira que foi, isto é um crescendo, que foi na MoneyConf, porque dentro do Web Summit há várias conferências específicas e estão a decorrer ao mesmo tempo, em simultâneo. Na MoneyConf foi mencionado por muitas vezes em títulos de conferências cripto, ok? Portanto, na MoneyConf eu não consigo dar uma percentagem, mas houve uma percentagem elevada de talks com cripto como base. E estamos a falar, MoneyConf, portanto, sobre dinheiro. Sobre todos os Revoluts, todos os MBWays desta vida, não é? Estamos a falar de fintech, ok? E fintech já envolve cripto na conferência de uma forma pesada. E depois há que acrescentar uma coisa muito gira, que foi o CryptoConf, que se calhar muita gente que foi para lá e não estava preparado, de repente terá tido uma surpresa ao perceber que já são levados tão a sério que já existe uma CryptoConf dentro do Web Summit. Portanto, acho que aquela conversa dos geeks e dos roubos e dos não sei quês, que eu gosto muito de voltar a este tema. Porque é uma moda, né? Que é uma ainda moda, há muita gente que acha que isto não vai ser nada. Que é uma moda e que é pessoal alternativo e que é pessoal que lava dinheiro. Eu gosto muito de voltar a este tema. E vou continuar a insistir nele porque eu acho que nós só vamos perceber melhor para onde é que estamos a ir quando nos continuarmos a lembrar do passado de onde é que vimos. E eu vou fazer questão de relembrar sempre a toda a gente que andou a colocar isto como uma coisa. Estar sempre a relembrar, atenção, agora estamos aqui e se calhar estás a fazer o mesmo tipo de análise que fizeste lá atrás sobre a colocar isto como Rebel Money, a colocar isto como alternativo e Geek Money. Portanto, é para abrir a cabeça. Só historicamente é que nós conseguimos olhar para a frente de uma maneira um bocadinho mais madura. E, portanto, eu quero frisar para as pessoas que andaram a difamar as criptomoedas. Eu não sou nenhum embaixador, mas a gente quando se envolve nas coisas e quando gosta e quando acredita que as coisas estão a ser tratadas de forma errada, também acho que é importante estar aqui no momento para dizer, olha, agora a CryptoConf está dentro do Web Summit. Sim, todos tão e a questão que eu acho que aqui também é, tu partiste como um cético, é que às vezes também convém relembrar isto, é assim, sim. Tu partiste de um cético e agora percebes, por causa da tua investigação, chegaste à conclusão da validade das cripto, não é? Sim, eu parti como cético, não que não compreendesse que havia essas possibilidades de haver uma associação mais lateral à economia negra, ou como é que nós temos a expressão em português agora? Okay. A economia que não... Paralela, pronto, exatamente. Não que não visse que isso era uma possibilidade, e acho que isso é uma possibilidade, mas principalmente por achar que não ia conseguir afirmar-se, porque acho que ia ser... Achei logo, e o meu ceticismo teve muito a ver com isso. Como é que vão conseguir que uma coisinha nascida num fórum de internet se torne competidora com governos e com bancos em alguns dos assuntos que estes controlam? Sim. E isso acho que isso foi fascinante e não foi fácil de perceber isso no primeiro momento. Portanto, esse foi o meu primeiro ceticismo. Primeiro em capacidade e segundo nesse poder dos clãs, não é? Porque são clãs também, não é? A política e os governos é um clã e o mundo financeiro é outro clã e ainda por cima andam muito de braço dado no mundo atual. Portanto, é um clã fortíssimo, é o clã que basicamente, esse clã, quando unido, é o clã que dita como é que nós vivemos. E, portanto, é incrível como é que, de facto, aquela coisa que desafiou continua a apresentar tudo o que apresentava há 9 anos atrás. Há 10, neste caso. Eu estou habituado a falar há 9, mas já fez 10. E, portanto, há 10 anos que esta coisa continua a desafiar da mesma forma. E isto é giro. Uma coerência também, não é? É porque não mudou nada. Nas regras não mudou nada. O nosso mundo já mudou muita coisa e vai para trás e para a frente e há crises novas e há etc. Ali não mudou nada. Está tudo igual. As regras do jogo são as mesmas. As regras são as mesmas e vão ser enquanto existir. Isso é uma coisa que tu vais percebendo que cria a tal desconfiança nos governos e nesse mundo financeiro, que é, as regras são às vezes muito maleáveis. É aquele miúdo que diz, está a perder 3-0, agora os golos valem 2. Não é? Que de repente as regras do jogo... Quem marcar o último ganha. Ele está a levar 10-0, mas depois o último é que é o dos campeões. E isso retira muita fiabilidade à coisa. Se tu, mesmo aquelas pessoas que tu percebes que ao longo do tempo em que as vais conhecendo vão defendendo as coisas da mesma forma e que as regras são claras e iguais para todos, a confiança vai aumentando, não é? Sim. E tem sido esse o processo. Tem. E com as dores que isso acarreta. Claro. Com as dores que isso acarreta, porque nem sempre é fácil tu manteres as regras, porque de repente...
tu querias muito que fosse para aquele lado. Dava jeito, E não não é? está a ir. E eu estou para um cenário hipotético, mas quando tu queres muito que vá para um lado e não está a ir, se tu não mudas as regras, tu és tremendamente sólido e confiável. Porque tu queres muito uma coisa, não é? Faz sentido ir para ali, era aquele o plano, não está a ir e tu nem assim mudas as tuas regras. Pá, isto para mim é um princípio até de vida. Sim, sim, Eu sim. acho isto giro. Porque quando tu mudas as regras e de repente, isto não está a ir bem para onde eu queria, vamos fazer aqui uma coisa diferente. De repente soa mais oportunismo e soa mais a manipulação Sim. do que a quereres ter criado um sistema de verdade, não é? Sim, Portanto, e as pessoas é aquela coisa das pessoas hoje dizes uma coisa, amanhã diz outra, não é? é mais essa expressão é super a gente ouve isso culturalmente, isso deve ser quase um ditado português. Sim, e depois até há aquelas coisas, sobretudo até na política, não, eu volto à política, mas não só, Sim. na política que é, olha, até no futebol e nessas coisas que é, vão recuperar afirmações das pessoas, Sim. tipo, não sei quanto tempo dizias isto, agora estás a dizer aquilo e não sei o que é que mudou? E percebe-se que foram interesses pessoais que fizeram com que aquilo mudasse. Sim. Que as coisas Sim. foi a tal, o não querer sofrer as consequências das tuas regras Uhum. que fizeram com que tu tivesses que mudar, não é? Sim, é fazer um estabelecimento de regras que te são convenientes e quando não forem, tratas de as alterar. Claro. Os governos vão fazendo isso por causa da economia, não é? Claro. Para estimular. O que é estimular a economia? São essas coisas, não é? Não vamos aqui voltar a debitar esta matéria toda, mas é um bocado esta coisa. Vamos instituir ferramentas para estimular a economia. Isto é mudar as regras. Sim, e ainda por cima, no caso dos governos, aquilo que eu vejo, as regras são diferentes para os diferentes grupos de pessoas. Né? Voltamos sempre àquela questão que se fala muito cá em Portugal, que é a questão dos bancos e do injetar dinheiro nos bancos e essa coisa toda. Se eu tiver em insolvência, não há, no governo nenhum não vem injetar na minha economia. Pois não. Né? Enquanto na questão das criptos é igual para toda a gente, quer tu tenhas 20 milhões em cripto, quer tenhas 1000, as regras são as mesmas. Sim. E são iguais. Quando falamos, e quero sempre sublinhar isso, quando falamos de criptos de facto fiáveis e transparentes, que nem todas precisam de o ser. Também há esquemas nas cripto, porque há humanos, e onde há humanos há esquemas. Vai haver esquemas. E portanto, atenção a isto, que nós falamos sempre da fiabilidade das cripto aqui, quando falamos de cripto que de facto são fiáveis, porque onde há pessoas, há esquemas. E isto tem que estar muito patente. Sim, e isto tem que ser aceito de uma forma aberta e tranquila. Sim. É um traço, não é? É um Sim. traço da humanidade, pronto. E onde houver pessoas vão existir esquemas. Yeah. Portanto, o que acontece aqui nas cripto é simplesmente que há criptografia em certas coisas que não permite às pessoas manipular as coisas. Quando falamos aqui da Bitcoin, que sabemos exatamente quantas vão haver, e a emissão e as regras, que falámos durante 10 anos, e que daqui a 100 anos vão ser as mesmas, se tudo continuar desta maneira, o que estamos a fazer é confiar num protocolo que não tem intervenção humana. Foi criado e agora autogere-se. Uhum. E isto é que é a segurança. É giro. A gente, para confiar numa coisa, tem que excluir os humanos. Mas também é giro. Isto estou a brincar com a palavra, mas é verdade. É assim. Porque se houvesse um humano que pudesse intervir, estávamos expostos a uma data de coisas. Claro. Não é? Pressões que o governo pudesse fazer sobre esse humano, Uhum. grupos que tivessem interesses que essa moeda se comportasse de determinada maneira, caminhos imprevistos que ele próprio não tivesse previsto e que, entretanto, não está aí para onde eu quero, lá está, vou intervir porque eu queria isto para fazer aquilo. Que é giro, que o Satoshi desapareceu, parece-me muito por isto, porque não quer voltar a intervir. Sim. E não queria ser alvo dessas pressões que naturalmente iriam surgir. Claro. Até próprias. Nem vamos só pôr que de repente há a teoria da conspiração e vão influenciá-lo. A pressão interna de ter que responder a essas solicitações. Sim. Não é? Acho que seria uma vida infernal hoje em dia estar à frente de uma coisa destas. E pronto, e é por isso que se exclui, não é? Assim não há ninguém a intervir nem a ter pressões. Ou se manda abaixo ou continua. E isso é giro. Mas ainda sobre o Web Summit, pronto, queria deixar aqui a grande conquista, acho eu, para as criptomoedas,
se afirmarem como uma coisa um bocadinho mais credível e mais transparente. Eu duvido que alguém que vá ao Web Summit e veja a CryptoConf, de repente, ache que aquilo é uma coisa estranha. Eu acho que começa-se a entranhar, começa-se a perceber que há valor. Começa-se a perceber que há gente inteligente a falar. Quem lá esteve sentado viu pessoas a falarem. Não são todas igualmente espetaculares, mas começa-se a perceber que são pessoas que estão no topo da tecnologia, estão no topo daquilo que é o pensamento até social e económico. E, portanto, eu acho que ao ver pessoas que têm estas respostas a falar num lugar que tem credibilidade, e que em Portugal até tem especial credibilidade, e estamos todos muito contentes porque até estimula a nossa economia. Portanto, eu acho que é uma conquista interessante. Não sei se conquista é uma palavra muito forte ou não, mas fica assim. Foi como ocorreu. Por outro lado, o Web Summit, como sempre, eu acho que é um abre-mentes, é um lugar para abrir a cabeça para coisas novas e se calhar é muito o lugar certo para também aparecerem lá as criptomoedas. E foi muito giro ver pessoas de áreas completamente diferentes a mencionarem criptomoedas ou blockchain como uma coisa que já entendem, porque a blockchain está na boca do mundo, não é? Agora toda a gente quer parecer atualizada, mete blockchain de alguma maneira numa conversa. Eu tenho visto algumas aparições públicas de pessoas que eu acho que não têm muito a ver com o mundo das criptomoedas e que acho que não. E se calhar não têm ainda muito conhecimento do caso, mas que fazem questão de colocar a blockchain. Portanto, já perceberam que tem uma carência também informativa e de certeza que vão querer saber mais, mas elegantemente já vão colocando a palavra blockchain no seu discurso. O que é bom, porque são pessoas influentes e são pessoas que vão amanhã passar a palavra. Sim, Portanto, é sempre não, positivo. e ajudam, de certa forma, também as pessoas de outras áreas a perceber se aquela pessoa que até é da área delas a falar desses assuntos de forma fiável também traz mais pessoas que nunca iriam, se calhar, olhar para aqueles assuntos, são, no fundo, acabam por ser embaixadores indiretos daquele assunto, não é? Sim, eu já vi, eu quando digo isto também, já vi pessoas da política, de áreas distantes, não da área de tecnologia, a falarem de blockchain, e isto é interessante. Ou a dizerem a palavra blockchain, pelo menos. E já Ouviram é um nas notícias. já é... Espero que tenha sido nas notícias certas, mas pronto, mas é positivo. É positivo porque daí para a frente só vem aprendizagem. Sim. E isso é bom. Sim. Acho que é interessante. E acho que o Web Summit é isso também, se a gente for a ver. São uma data de pessoas à partida vistos como experts da sua área, a introduzir pensamentos provocatórios em pessoas que não estão tão ligados a essa área. E apesar de eu sofrer um bocado, porque são palestras de 20 minutos e há pessoas ali que eu adorava ouvir horas ou passar o dia com elas a falar e a fazer perguntas, aquilo serve de ótima provocação e estímulo mental para depois irmos descobrir É mais. um aperitivo. Portanto, para quem espera sair do Web Summit com uma licenciatura em tudo, acho que não vale a pena ir. Para quem espera ir lá buscar, deixa-me ver coisas novas que estão a acontecer e dali começar a espicaçar a minha mente e a procurar livros e informação sobre aquela área, acho ótimo, porque tem ali uma panóplia de coisas que de facto é muito variada. E depois dali acho que temos que fazer o trabalho de casa. Claro. Até ao ano que vem. Sim, é não esperar que a comida venha de lá já toda mastigadinha. Aquilo serve para abrir o apetite e depois cada um irá explorar aquilo que tiver mais interesse, não é? Sim, eu acho que saem ideias muito giras. E eu também tive a oportunidade, obviamente, de me encontrar com algumas pessoas. Infelizmente não planeei o Web Summit da maneira que eu queria, mas tive a oportunidade de me encontrar com algumas pessoas do mundo das cripto. E é engraçado que mesmo assim conheci coisas novas. Eu não tive a oportunidade, portanto tive uma agenda muito difícil de preparar o Web Summit, mas felizmente as pessoas abordaram-me no Web Summit. A nível internacional, pessoas encontraram o meu perfil, porque existe uma app interna e as pessoas podem comunicar entre elas mesmo antes e durante o Web Summit e agendar encontros. E felizmente eu tive uma quantidade interessante de pessoas a tentar marcar conversas, porque perceberam pelo meu perfil que eu ao menos isso consegui fazer, a colocar os meus interesses. E quando viram os meus interesses, contactaram-me. E foi muito giro, porque eu descobri coisas, primeiro, mesmo dentro do mundo das cripto, que eu também não estava consciente que já estavam a acontecer, e por outro lado consegui perceber a força e a quantidade de projetos nas criptomoedas e a diferença entre eles que estavam presentes, que tinham um caminho traçado
e que tinham um padrão de comportamento giro. Portanto, pronto, a experiência é muito positiva. Eu espero para o ano conseguir fazer a minha agenda antes e ir para lá carregado de contactos e de escolhas, que eu acho que fazê-las durante é uma loucura, porque depois está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Sim. E tu tens 2 conferências que queres ir ao mesmo tempo, e eu acho que é bom fazer estas escolhas antes Claro. e ter um trabalho de casa bem feito. E acho que é isso. Acho que esse é o Do Web resumo Summit. do Web Summit. Então, e mais assuntos? Eu queria falar do assunto da baixa do valor, da queda do valor das moedas, porque nós não estamos aqui só para falar quando sobe, estamos aqui para falar quando desce e para tentar perceber. Estamos todos a tentar perceber o que é o quê. E acho que as pessoas perguntam-se um bocado, se calhar esperavam a réplica do ano passado e ver no final do ano os valores a subirem muito, e muita gente promete isso nos mídia das cripto, e se calhar muita gente está com aquele sofrimento do porque é que isto não acontece, porque é que não está a acontecer. E depois há muita gente a dizer, eu bem me parecia que aquilo era um esquema. Sim. O estar mais baixo do que a expectativa tem sempre o problema historicamente, mesmo em ações, isto é o comportamento do investidor, se está mais baixo do que nós estávamos à espera, nós vamos tender a vender. Claro. E vamos baixar ainda mais. E vamos baixar ainda mais com a nossa venda. Claro. Porquê? Porque aqui ninguém manipula. Aqui é, outra vez, a lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da procura. Portanto, se há mais gente que tinha uma expectativa diferente e que de repente está a ver valores abaixo, é como se fosse uma empresa que está a apresentar resultados abaixo daquilo que nós estávamos à espera. E a nossa vontade vai ser, talvez, vender, porque vai tudo depender dos nossos prazos. Mas aqui o comportamento é um bocado esse. Se está mais baixa, a tendência é de venda. E se aqui a tendência é de venda, não há ninguém a balizar o mercado. A tendência de venda vai se realizar em valor baixo. Portanto, isto é obviamente um grande motivo e o principal motivo. Agora, a gente também não pode escudar-se só com a conversa do porque as criptos sobem quando há mais pessoas a comprar do que pessoas a vender e descem quando há mais pessoas a vender do que pessoas a comprar. Ótimo, isto quer dizer que percebemos como é que funciona, mas não justifica. Claro. Isto não diz nada, não justifica nada, é só uma regra. Sim, mas a questão é que se estivesse a descer e quem tinha para comprar acreditasse muito na subida, comprava porque estava em baixa. Sim. Ou está à espera que deixe ainda mais para comprar. Cada indivíduo é um indivíduo. Eu acho que toda a gente, quando está a observar um ativo, tem um momento de entrada. Tem um momento onde diz, a este valor eu entro. Acho que toda a gente tem isso. A não ser que já não lhe interesse, mas também se não lhe interessa, para que é que acompanha? Não faz sentido. Se acompanha é porque está com uma expectativa, lá está, de chegar a um valor que ele acha bom o suficiente para entrar. Portanto, eu acho que todas as pessoas estão dispostas a entrar num certo momento. Por isso é que também não cai para zero, não é? Porque caiu há sempre a gente a querer comprar. Sim, sempre, o valor é sempre o encontro entre o bid e o ask, que são os valores de compra e de venda. E, portanto, para não ter caído mais, e, por exemplo, hoje está a subir, hoje que é um dia estranho para quem ouve, porque não é exatamente o mesmo dia, mas hoje está a subir. Significa que há mais gente a entrar hoje, ao valor de hoje, do que a sair. Yeah. Ou seja, neste momento, há muita gente que acha que é um bom momento para comprar. Há mais gente que acha que é um bom momento para comprar do que para sair. Portanto, estes valores vão sempre navegar esta onda de quantidade de interessados. E isto é giro. E isto como regra, ok? Isto não é um entendimento de porque é que está a baixar. É giro. Isto é um escudo. Mas o que estamos aqui a fazer é um escudo. Sim, mas tens percebido, por exemplo, eu ainda não tenho mesmo apontado para aí, perceber um bocadinho a relação entre o mundo das cripto e o mundo financeiro para além das criptos. Okay. Se há uma correlação. Giro. Eu tomei aqui uma nota hoje de manhã para passar. Há também, neste momento, uma queda forte no Nasdaq, por exemplo. Pronto. Ok? Isto faz sentido. Há uma queda forte e durante o início de novembro, agora, portanto, estes primeiros 20 dias de novembro, 25 dias de novembro, ou seja, quase todo o mês de novembro, é o que na verdade estamos a falar, a queda foi violenta e atingiu o ponto mais baixo do ano. Portanto, isto pode ter muito a ver com o pensamento de investidor no geral e não só o pensamento do investidor das cripto. Eu acho que há questões políticas internacionais neste momento e há word of mouth, né, como se diz neste momento na rua, que
assusta um bocado os investimentos. Há muita coisa e há muita incerteza. E o outro dia perguntaram-me os motivos que eu achava, porque é que eu achava que estava a cair. Eu tenho sempre estes, estes problemas, que é depois vão perguntar estas coisas e é difícil. É difícil deslindar, mas é um desafio porque faz-me pensar. Claro. Eu pensei, por exemplo, uma coisa engraçada e que eu não li ainda em lado nenhum, que é o Brexit. O Brexit está a acontecer e foi assinado no dia 14, agora uma parte da ratificação para a saída. Portanto, dia 14 e dia 15 foram dias de caída incrível, muito grande. A maior queda das criptomoedas foi nos dias 14 e 15, acho. E é giro, porque foram os dias que foram assinados os acordos. Esta é uma das coincidências que eu fui observando, um padrão que eu fui observando e percebendo, pode ser isto, não li isto em lado nenhum. Sim, claro. É puramente um pensamento meu e pode haver gente que está a achar que isto não faz qualquer sentido. E até poderia não fazer, porque as pessoas poderiam pensar, como vai haver o Brexit, vou-me refugiar em cripto. Mas há tantas outras coisas, há tantos outros indicadores que podem pesar. A jurisdição dos exchanges. Sim. Se este exchange é fora da Inglaterra, de que maneira é que as minhas libras podem ser afetadas se eu tiver lá o meu valor, quando eu quiser transitar para libras, como é que se vai processar isto? Que leis é que afinal estamos aqui a falar? Sim. Quem tem dinheiro no game, se agora Portugal tivesse a sair da União Europeia, eu também ia ter uma data de dúvidas sobre o meu dinheiro que está nos exchanges ou que está nas carteiras. Claro. Ou de facto eu estou numa economia cripto e isto ainda não existe, e existe para quem seja mesmo alternativo, para mim não existe. Ou se eu tenho que funcionar com dinheiro, eu tenho que ter pensamentos um bocadinho mais terra a terra e pragmáticos. E portanto, o primeiro pensamento que me veio, e que eu repito, não sei qual é o enquadramento real, para mim o Brexit tem que ter um efeito. E teve o efeito de baixo, ok. Também há aquela coisa gira e que eu tento sempre sublinhar quando falo de investimentos, que é o comportamento do investidor assustado vai para qualquer lado. Sim. É completamente corre imprevisível. como está virado, não é? É quando se gera pânico, e eu diria que o Brexit gera pânico em muita gente. Quando se gera pânico, as coisas descontrolam-se e vão para qualquer lado. É como multidões. Quando vemos uma coisa que acontece, um desastre qualquer que acontece, as multidões correm cada uma para o seu lado. É um momento onde as pessoas não se associam, as pessoas simplesmente fazem a fuga para a sobrevivência. Sim. E isso é imprevisível. As próprias pessoas podem pensar, o que eu fiz não faz sentido nenhum. Sim, e acharem que é previsível, não é? É uma loucura. Ou seja, se alguém disser que isto é previsível... Não pode ser, porque nunca aconteceu na história. E portanto... Mas uma coisa que eu estava aqui a tentar perceber do que tu estavas a dizer é, num mundo mais cripto, seria mais imune a essas variações, ou seja, neste momento o que tem a ver é estar associado à Libra ou às diferentes moedas, as subidas e as descidas das moedas que estão em relação às cripto, isso provoca alterações na cripto. Num mundo em que a cripto fosse a referência, o facto de economias terem ou não as suas subidas e as suas descidas influenciaria menos, ou não? Sim, porque... Na pura ótica que tu estás a perguntar, sim, porque, repara, ela não tem jurisdição, não tem país. Portanto, é irrelevante. A Bitcoin nem sabe que existem países, nem sabe que existem governos, não sabe que existem crises económicas, não sabe que existem expansões económicas. A Bitcoin só sabe que vale X quando as pessoas querem mais Bitcoin e vale Y quando as pessoas querem menos. Portanto, não é minimamente afetável a questões sociais, políticas ou governamentais, ou não é afetada. E, portanto, a saída de um país, de um aglomerado de países de uma economia conjunta, para ficar mais sozinho, é indiferente para uma criptomoeda e para a Bitcoin, por exemplo. Ok? Aqui eu acho que também seria importante só mencionar mais uma ou duas coisas sobre as cripto e o que é que está a acontecer. Eu acho que também há uma coisa que influencia este valor e sei que estamos perto do nosso tempo, sim, mas vou só dar aqui mais duas ou três achegas para não ser só o Brexit, que de facto é uma coisa que vem da minha cabeça, eu não li. Se calhar já está aí escrito, mas eu não li. Queria falar de uma coisa que afeta muito, que é o split, o split do Bitcoin Cash, que é um fork que está a acontecer exatamente agora também. E que gera incertezas, gera medos, e ainda por cima falamos de um personagem, aliás de dois personagens,
que já aqui foram mencionados de forma negativa por mim, não porque não porque sejam iguais ou parecidos, mas são duas pessoas que eu acho que têm vindo a prejudicar muito a popularização das criptomoedas, que é o Roger Ver, que eu acho uma pessoa bastante inteligente, mas que é uma pessoa muito sectária, é uma pessoa muito de clãs, como tu falaste. E, portanto, ele alimenta constantemente uma batalha entre a Bitcoin e a Bitcoin Cash. E ele, portanto, representa a Bitcoin Cash. E eu acho que os ataques são sempre desnecessários e são sempre um bocado fúteis, porque são só a questão do quem é que é o verdadeiro. E eu acho que isto é irrelevante. Mas ele alimenta isto muito, está constantemente com isto. Quem seguir o Twitter dele sabe que isto é diário. E eu acho que é cansativo e desinteressante, primeira coisa. Não acrescenta nada. Não acrescenta nada. E fica tão mais desinteressante quando ele entra em guerra dentro da Bitcoin Cash, coisa que ele se calhar não estava a prever. E eu acho isto extremamente imaturo também, já agora aproveito. Eu acho que o Roger Ver, depois deste episódio... Vai deixar de nos ouvir. Vai deixar de nos ouvir aqui em português. Sim, que ele ouvia. Porque ele é um grande ouvinte, mas a verdade é que é imaturo. Epá, e não há volta a dar a isto. Porque quem andou a dizer o que andou a dizer agora está a sofrer o mesmo problema dentro do Bitcoin Cash e tem um comportamento outra vez igual, que não é bem igual, mas é destruir a outra parte. E o que é engraçado é que a outra parte também destrói a ele. E estamos a falar mesmo de e-mails e de posts que são agressivos do meteste comigo e agora vais ver o que é. Agora é que vais ver a sério. Isto com o calão inglês, pela mistura, é de facto chato. Pelo menos para quem quer ver o amanhã, parece que estamos aqui a ver um episódio que nunca mais acaba. Mas referindo o António Vilaça Pacheco, que não sei se conheces, humanos, seres humanos, nós não mudamos assim tanto, e enquanto houver um ser humano, ele vai ter esse tipo de comportamento. Aqui se vê o mal de ter líderes, líderes pelo menos apropriados, não sei, mais ou menos auto-intitulados. Por aí. De facto traz isto, é giro, olha, pronto, estás a citar um fulano que até disse uma coisa bem dita hoje. E pronto, e o outro é o que se fez passar pelo Satoshi Nakamoto e que fingiu que era o Satoshi aqui há uns anos atrás. Sim, sério? É engraçado como é que alguém consegue sobreviver neste meio sequer quando já disse que é o Satoshi, e isso ficou assim num cinzento, parece política. É giro que as criptos já parecem política de vez em quando, e tem pessoas que estão ali a gravitar. Não se percebe como, que são convidadas e pagas a peso de ouro para palestras e que depois dizem coisas dessas com uma leveza espetacular. Eu sou o Satoshi e pronto, e amanhã há uma data de provas que indicam que não, mas se for preciso eu continuo a dizer que sim. E já agora faço um fork ao Bitcoin Cash e vou tramar a vida ao Roger Ver, que eu não gostava de o ter como opositor, mas a Bitcoin Cash aqui, ao dividir-se, agora voltando para o lado mais sério, o Bitcoin Cash, ao dividir-se, deixa mais incertezas. Os forks são sempre momentos de incerteza. E, portanto, isto também está a acontecer agora. Com estas guerras, ainda piora. E depois, queria também dizer aqui uma coisa engraçada, que é a quantidade de ICOs no último quadrimestre é menor e a quantidade de valor captado também é bastante menor. Estamos a falar do quadrimestre anterior ser 8,3 bilhões de dólares. Quero deixar os números claros para dizer que está a diminuir, mas atenção que são números, eu acho, respeitáveis. 8,3 bilhões de dólares no quadrimestre anterior. Só este quadrimestre foi mais do que o ano passado. E o último quadrimestre foi 1,8 bilhões. É uma queda enorme, de facto. Sim. Mas estamos a falar menos de metade. Menos de metade. Isto associado a outra coisa gira, que é as ICOs. Vamos nos lembrar de uma coisa. Podem estar a ter que largar criptomoeda captada. Para se investir, ou seja, fundar, como é que se diz? Funding, para se investirem, sim. Para se autofinanciarem. Sim, autofinanciarem. E podem ter que estar a vender quantidades de criptomoeda que são maiores do que teriam que vender se fossem em janeiro. Claro. Okay? Isto economicamente é perceber, se a moeda vale menos, eu tenho que vender mais moeda. Para financiar conseguir a mesma quantidade. Sim, para conseguir a mesma quantidade de pessoas, e se as equipas estão a crescer, então tem que gastar mais. Portanto, claro. Isto é normal, é uma tendência. E se as ICOs todas estiverem a gerar trabalho, vão estar constantemente a necessitar de largar algum dinheiro em criptos. Porque nem todos os programadores aceitam receber em cripto, muitos aceitam, mas depois eles também têm que traduzir para dinheiro. Portanto, aqui o problema da adoção está a fazer... Toda a gente tem que comer. Uma pressão de baixa. A gente depois volta a falar disto, da adoção, gerar uma pressão de baixa. Eu acho isto giro, isto quase dá um título de um próximo podcast.
E pronto, aquilo que nós achávamos que era um podcast curto, mais uma vez, estica-se. Pois, esticou-se. Mas acho que estão aqui contributos giros. Pronto, vou-me calar. Vão digerindo até ao próximo episódio. Até ao próximo. Entretanto, leia o livro, o Bitcoin. O livro Bitcoin Tudo o que precisa de saber sobre criptomoedas. do António Vilaça Pacheco, edição da Self. Exatamente. E que está em todo lado. Continua a estar disponível nas livrarias, continua a vender bem. E se não encontrarem, também peçam, que as livrarias também peçam e encomendem online no vidaself.com. Também. Está aqui o link, é fácil, Sim. é encomendar. Sim. E mandem-nos um e-mail. Digam... Lá está, aquilo que dissemos no início. Sim. Reforçamos aqui. Qual é que é o e-mail? bitcointalkspodcast@gmail.com. Pronto. Okay. bitcointalkspodcast@gmail.com. Sim. Qualquer coisa, cá estaremos. Então, adeus, António. Até à próxima. Adeus. Um abraço. Obrigado.